Muito boa tarde, Brasil. O programa de hoje vai mergulhar num outro mundo. Vamos falar de área de saúde e mais especificamente de uma doença que causa pavor a qualquer pessoa. Essa é a grande realidade. Só de pensar nela eu já me apavoro. Quando você descobre que uma pessoa da família tem essa doença, você já, como diz o outro, já fica esperando o pior. Quando um amigo passa por um momento como esse, como nós tivemos recentemente um grande companheiro que não saía aqui do nosso programa, né, o professor Chico. Poxa vida, aí de repente, andar de cima. Nós vamos falar de câncer. É verdade que ele nos apavora, mas tem caminhos também para a cura e, sobretudo, prevenção e, acima de tudo, se o cidadão souber o que representa o câncer, eu estou falando de um livro que li já por algumas vezes, né? Nutrologia contra o Câncer, curando pela boca. Um velho ditado, né? Teu remédio é seu alimento é teu remédio. É sobre isso que nós vamos conversar daqui um minutinho. Aí eu apresento meu convidado e aí a gente toca o barco para frente. No programa de hoje eu estou recebendo o Dr. Francisco Humberto de Freitas Azevedo, graduado em Medicina pela UFU, Universidade Federal de Uberlândia. É isso? Uberlândia. Né? Berlândia, em 73, do século passado, hein, mano, velho? Né? Pós-graduado em Medicina Biomolecular pela Unirio, no ano de 90 também, do século passado, e especialista em Nutrologia, titular da Abram AMB, desde 99. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Bom revê-lo. Eu que agradeço estar aqui nesse programa seu, não é com audiência tão grande, e o benefício que você muitas vezes não sabe, porque você está antes da frente da telinha, mas aqueles que lá estão te vendo e te ouvindo todos os dias no seu programa, levando informação, que é mais importante, informação sadia, informação que nós precisamos, que não nos é dado nem nas escolas mais e nem através da mídia, porque a mídia, lamentavelmente, ela hoje está vinculada ao grupo de propaganda que mantém. E aí ela não pode explicar o porquê que o refrigerante pode fazer tão mal a uma criança e é liberado nas escolas. Tem maquininhas de vender refrigerante em qualquer escola. Qualquer uma. Então você fica hoje refém daquilo que você acha que é bom e que, na verdade, você não tem informação. Por não saber, você às vezes comete enganos e comete erros, inclusive erros de alimentação. E aí vem toda essa história que você abriu o seu programa aqui. Bons tempos aquele em que a gente comia arroz, feijão, né? Batata frita, mas é alguma coisinha ali, macarrão, frango, de vez em quando, franguinho caipira, né? Frango só no domingo, assim mesmo, que a mamãe, né, destroncava o pescoço do bichinho, né? É verdade. Não tinha esses hormônios todos que dizem que tem agora. A alimentação mudou demais, né? Muito, muito, muito. Veja você, Celso, nós hoje, eu não quero, até vou deixar aqui um elogio aos nossos produtores. Eu sou fã do produtor rural no Brasil. Primeiro que ele enfrenta tudo, enfrenta as intempéries todas e consegue dar conta do recado. Quando fundaram a Organização Mundial, a ONU fundou a FAO, que é uma fundação para acabar com a fome do mundo, um produtor rural tinha capacidade de produzir e abastecer a fome, matar a fome de 4 famílias. Isso faz coisa de 50 e poucos anos. Hoje o produtor rural, este mesmo produtor rural, com a tecnologia, com o avanço, ele produz para 140 famílias. Quer dizer, isso foi um ganho fantástico, fenomenal, para você erradicar a fome. Muito bem, só que nós estamos, por conta disso, temos que corrigir algumas coisas nesta produção. Por quê? Criaram os transgênicos, criaram os agrotóxicos para defender o alimento, a produção de alimento, para poder dar o lucro necessário para o produtor continuar produzindo. E isso precisa ser corrigido. Aí, fora o que fizeram com cada um dos alimentos. Eu me lembro de um nutricionista amigo que falava que todo alimento atual é oco. Quer dizer, tem nada por dentro, né? Você pegava antigamente um pepino, era aquele pepino caipira que tinha no máximo 1 palmo de comprimento, né? Hoje você pega... Uma bucha de meio metro. Devem ter feito um casamento do pepino com a bucha, com certeza. Né? Os dois são primos irmãos, mas o que eu vejo é o seguinte, nós estamos avançando, isso é uma realidade. O mundo está avançando, apesar de você ver muita coisa ruim por aí, né? No caso lá, os muçulmanos acabando com os cristãos, isso é um péssimo,
Mas, de qualquer forma, o mundo está evoluindo, está avançando. Quem que podia falar há 200 atrás que nós íamos superar uma doença bacteriana qualquer? A bactéria comia o indivíduo porque não tinha como defender. Fleming, depois de descobrir o antibiótico, permitiu que nós tivéssemos e hoje estamos aumentando o tempo de vida na Terra. Isso é uma evolução. Nós não podemos, né, não podemos negar uma coisa dessa. Mas nós temos, Celso, que corrigir principalmente a produção de alimento, porque eu venho, não só pela minha especialidade de nutrologia, mas eu venho de uma outra concepção na medicina, que é a base do seu desenvolvimento e da sua evolução, é o alimento. E é através do alimento que você se contamina para poder ter determinadas doenças, principalmente o câncer. O câncer realmente pode vir pela alimentação? É só da alimentação, você pode raciocinar. Antigamente você falava muito, eu fumava que nem né, eu disse ainda há pouco, né, na minha técnica, fuma feito um burro, velho. Mas o burro não fuma, o burro é inteligente. Era moda fumar. Nós é que éramos realmente... Era moda fumar. Né, fumar você fazia viu parte. Um Humphrey 12 Bogart. anos de idade, você queria mostrar que já era homem, você tinha que fumar e beber. Né? E todos os filmes que você assistia, o artista principal tinha que estar fumando, mesmo que ele não fumasse. Ele era obrigado a acender um cigarro. Então eu falava para ele, esse cigarro vai te matar. Eu estou esperando até hoje. Olha, já aprontou comigo já um bocado de vez. Veja você como houve evolução. Há 10 anos atrás, 20 anos atrás, nós começamos uma campanha e foi vitoriosa quando se informou pelo maço de cigarro que aquilo podia dar câncer. Aquilo podia dar impotência sexual para o homem. Aquilo podia dar lesões de neuropatia periférica, que a pessoa tinha que amputar as pernas. E botavam as fotografias. Isso foi tão bom, Celso, foi tão bom, até hoje tem. Verdade. Que nós temos hoje 13% da população fumante só. E assim mesmo o mais jovem que não está ainda preparado e não foi orientado. Porque o cidadão mais idoso, ele vai fumar o quê? O cigarrinho de palha dele, que é inofensivo. Verdade. Aquele cigarro é inofensivo. E a tendência era que os seus filhos fumassem, por exemplo. Eu, na minha casa, meus filhos, tem um filho e 2 filhos, nenhum deles fuma. Porque estão mais conscientes. E olha, conviveram comigo jogando fumaça na cara de todo mundo. Por causa dessa campanha de 20 anos atrás, que começou a 20 anos, está em vigor até hoje, virou lei. Você não pode fumar mais, sequer em recinto fechado, em qualquer local, não importa se público ou privado. Você pode tirar o seu filho de dentro da sua casa e botá-lo para fora, se ele estiver fumando no seu recinto de residência, onde ele mora, porque virou lei. E isso nós temos que fazer conscientizando o brasileiro, principalmente, por conta de outros alimentos, que o cigarro é considerado alimento, lamentavelmente é considerado alimento, né? Tratado como alimento, mas outros para que a gente possa ter uma saúde plena, uma saúde perfeita e não tenha o dissabor de muitas vezes ser surpreendido por um exame que possa contrariar a normalidade, como você disse aqui, que faz os seus exames periodicamente, é muito importante isso. Mas você hoje tem, através da própria comida, do próprio alimento, aquele alimento que não permite que a sua célula respire, e ele é o grande formador de câncer em qualquer cidadão, em qualquer país do mundo. É a comida ruim, principalmente essa comida rápida de fast food, essa comida preparada com muita antecedência e disponibilizada para o cidadão 2, 3, 4, 5 meses depois para consumo. E isso nós temos que corrigir. Se você vai fazer um lanche, é preferível você ir a um self-service, onde você tem uma pista de comida fria, maravilhosa, você tem de legumes cozidos em água, maravilhosos, você tem os assados, os grelhados e os crus. E você pode fazer pratos deliciosos, maravilhosos, em qualquer restaurante self-service brasileiro. Então, o fato de você corrigir a sua alimentação é importante. Por quê? Porque é ela hoje a desencadeadora da sua imunidade baixa. Desencadeadora, por exemplo, do seu estado de humor. Dependendo da comida que você come, você fica mal-humorado, fica enfesado. Aliás, o enfesado é um termo que eu gosto até de explicar bem, porque a pessoa que é cheia de fezes, então ele fica, não é? Mal-humorado, fica enfesado por conta de estar cheio de uma coisa que é inconveniente, que não lhe traz bem-estar. Mas você pode fazer essa correção cuidando e tirando determinados, eu gostaria depois de enumerar todos eles, para que a pessoa tivesse uma alimentação compatível com a saúde. E é fácil, não é difícil. Com os alimentos que nós temos aí, não precisa de nada diferente. Lógico, se você quiser, você vai sofisticar, mas não precisa. Você pode ter ainda alimentos baratos e muito saudáveis para você fazer a sua alimentação periodicamente, sistematicamente. Que a gente compra na feira. Na feira. No açougue vizinho. No açougue do vizinho. E às vezes até no açougue do supermercado. No supermercado também você vai ter muita coisa boa.
O que nós estamos hoje, pela facilidade, por exemplo, micro-ondas. Parece que é uma coisa, essa panela air fry, parece que é uma coisa inocente, não é? É o sonho de qualquer dona de casa. Exatamente, pela facilidade. Todo e qualquer carboidrato, Celso, que você aqueça por mais de 114 graus de temperatura, ora, para você fritar na sua frigideira, Sim. você tem que atingir essa temperatura, senão você não vai fritar nada. Obrigatoriamente, o óleo tem que estar naquela temperatura. Ora, o óleo tem um inconveniente que é a soda cáustica com o qual ele é refinado. Então você já está fazendo uma coisa ruim para poder preparar o seu alimento. Até o óleo, eu pensei que só a margarina levava a soda cáustica. O óleo refinado, esse óleo vegetal refinado que nós temos em barato em qualquer prateleira de qualquer supermercado, ele é refinado com soda cáustica. E a soda cáustica não tiram mais do óleo. Esse aqui é o problema. Quando do preparo do óleo, na usina, eles esmagam o grão a 240 graus de temperatura. Isso já tornou aquela oxidou já, praticamente, borra em gordura trans. Já é trans. Já não serve mais para alimentação. Pois bem, sai do grão uma goma, que eles chamam lá de degomagem. É uma graxa, uma borra. E aquilo, para ficar bonitinho com o óleo que você compra na embalagem, você pode ver o seguinte: antigamente, quando você era garoto, o óleo vinha em embalagem de lata, de Flander. É muito mais barato que o plástico. Muito. Mas o Flander enferrujava. Aquela lata de alumínio enferrujava e eles não vendiam mais. Não tem resistência à soda cáustica, né, Não tem resistência à soda cáustica, come tudo. Mesmo com aquela invólucro que eles fazem. Minha avó fazia sabão de soda na roça, porque não tinha sabonete para você comprar. Não tinha a drogaria vendendo, não existia ainda. Lembrei da minha que fazia o sabão de cinza. Sabão de cinza. Aquilo chama-se de quadra. Aquilo sai, aquilo é soda cáustica. Pura soda cáustica. E aí você põe no sebo ou no resto do animal que morreu, enfim, e fazia o sabão de bola. Agora, doutor, por que então nós comemos isso? Veja bem, a desinformação... Está liberado. Está liberado. O grande problema foi que na década de 50 do século passado, para poder fazer o desenvolvimento da agricultura da brasileira, eles tiraram o porquinho de fundo de quintal, proibiram o porquinho de fundo de quintal, foi uma caça às bruxas. Você não podia mais ter o seu animal, que você viu muitas vezes... Botaram o coitadinho do porquinho como o grande vilão da saúde brasileira. Exatamente. E nunca foi. A carne de porco é saudável, é sadia, ela tem menos gordura do que a carne de frango, para você ter noção de tanto que é saudável a carne de porco. Tá? Comam carne de porco, por favor. Né? Ela pode ser ingerida, pode ser degustada à vontade. Mas é que colocaram o grande vilão da história naquele momento, a banha suína e a carne de porco. Para quê? Para vender o óleo vegetal refinado. As indústrias estavam entrando no mercado e queriam ganhar terreno. E fizeram, só que invadiram a praia aqui com o óleo de algodão e o óleo de amendoim naquela época. Não se falava em soja. Exatamente. Depois veio soja, veio arroz, veio milho. E agora falando numa tal de canola, que não existe a planta canola. Né? É um invencionice, né? Não, é a cousa modificada, que é pior. É transgênica. Então é um negócio... escandaloso que se faz hoje com o alimento do ser humano. Isso está em todo o mundo, pelo menos ocidental, aonde eu conheço. Já que você está falando dessa... a volta à banha de porco é uma realidade, uma necessidade. Uma necessidade. E eu conheço muita gente que está fazendo isso, inclusive. Né? E agora, o tal da banha do coco, por exemplo, que é o óleo de coco que eles estão vendendo por aí. Vamos falar disso. Eu não acho que essa maravilha toda que está sendo divulgada, não. Muito pelo contrário. Mas eu queria terminar aquele assunto nosso do óleo vegetal refinado e do aquecimento do carboidrato. Digamos uma batata doce, maravilhosa. Batata doce é fantástica. É a comida da vez para a moçada. O índice glicêmico dela é menor do que a batatinha inglesa, do que a batata inglesa. Muito bem. Que no sinal a batata inglesa é só de nome, ela é brasileira. É brasileira. Ela foi levada para a Europa e virou, eles assumiram como comida. Mas se você aquecer, seja na panela air fry, seja na frigideira, seja no micro-ondas, ela cria uma substância chamada acrilamida, que não se sabe ainda que quantidade pode ser consumida, mas é altamente cancerígeno, já causando câncer em ratos de laboratório. Então, você que gosta de comida aquecida, de comida feita no micro-ondas, de comida feita na air fry, muito cuidado. Porque qualquer carboidrato, eu dei o exemplo da batata doce. Certo. Mas
A pipoca, se precisar dessa temperatura, ela vai conter essa substância acroleína. Qualquer tipo de carboidrato que você aquecer vai desenvolver e vai fazer essa substância. O que não se sabe é a quantidade de acroleína necessária para desenvolver câncer em nosso organismo. Mas que ela causa câncer já está constatado, já está confirmado. É a somatória disso que vai aumentando o número de cancerosos no Brasil e no mundo. Exatamente. Né? Vamos voltar à sua pergunta, que era do óleo de coco. É porque é um modismo, né, agora? Eu gosto muito, Celso, de ficar observando as coisas. E eu acho que Deus fez tudo certo na natureza. Tudo. E fez para servi-lo, primeiro, e aos seus semelhantes, que somos nós. Claro. Tá? Daí essa maravilha de organismo que nós temos, perfeitíssimos, cópia da perfeição. Não tem coisa mais perfeita que o corpo humano. Verdade. Pense você que da união de um espermatozoide com um óvulo, você nasce desenvolve tudo isso aí, né? todo um cidadão. E eu costumo fazer uma comparação do organismo humano com uma orquestra, uma grande orquestra, com os seus vários grupos de instrumentos, né? Tocando cada um a mesma nota musical. O violino toca um dó maior, que o piano também toca o dó maior, que o violoncelo toca o dó maior, que o pistão toca o dó maior, no mesmo momento. Ora, imagina isso sendo tocado 24 horas no seu organismo. Cada grupo de instrumento, um é o coração, o outro é o fígado, o outro é o pulmão, o outro é o rim, o outro é o baço, o outro é o cérebro, funcionando numa harmonia fantástica. Fantástica. Comandado por uma glândula chamada pituitária. Ela é pouco maior do que a cabeça do dedo menor do seu... pequenininha. E ela produz um hormônio chamado melatonina. Essa melatonina é responsável, é o grande espala da orquestra, é o violino número 1. Puxa vida. Tá? A pituitária é o maestro e o violino número 1. Pequenininha danada, hein, amigo? E essa melatonina é que faz com que quando você dorme, no mínimo 8 horas de sono é necessário para esse corpo poder refazer tudo quanto há. A melatonina corrige tudo no seu organismo, tudo de errado. Veja quando ela funciona, né? Quando ela funciona. Mas ela funciona. Geralmente, 99,97% de todo ser humano nasce sadio. E aí, ele começa, depois que larga o peito da mãe, que é fantástico, o leite do peito da mãe. E o leite do peito da mãe tem o quê? Tem o mesmo ácido, o mesmo óleo que tem o óleo de coco. Olha. É por isso que eu cheguei nessa condição. Só que o leite de peito tem, no máximo, 8%. Enquanto o óleo de coco chega a 60%. Eu te pergunto, não é tóxico 60%? Acredito que sim, né, amigo? Então, eu não sou... Se o papai do céu, com toda a sabedoria, fez o leite com 8%, é porque eu acho que o 8% é o ideal, né? Vamos a um exemplo grosseiro, só para fechar a questão do óleo de coco, que eu acho que é um modismo. Qual é o animal... Tira o idiota do homem fora. Sim. Tá? Da raça humana. Qual o animal que você conhece que come ou que vive, sobrevive do óleo de coco? Do coco. Do pé do coco. Da árvore do coco. Não existe. Só nós que bebemos a aguinha dele. Então, veja bem, se você não tem um predador, é porque você está fora do esquema. Porque todo animal tem um predador. Verdade. Todo. A raça humana não dá conta de combater uma bactéria. E o animal é sábio, né, amigo? É sábio. Ele sabe identificar o que presta e o que não presta. Eu costumo dizer ao meu paciente, olha, coma tudo que Deus fez. Nada que o homem preparou. Bem, continuamos falando aqui da questão do câncer, né? E falando, sobretudo, de nutrologia, né? Para poder a gente saber o que é bom comer, o que a gente está comendo de errado. Essa é a grande verdade. E aí... eu vou pedir um videozinho, eu estou aqui com o doutor Francisco Humberto de Freitas Azevedo, né? E pedir sua permissão, botar um videozinho, né? Esse vídeo eu achei interessante, ele foi feito pela Academia de Ciência e Tecnologia lá de São José do Rio Preto. Nós que somos interioranos, né? Gostamos de ver uma cidade como Rio Preto fazendo isso aí. Coloque aí, por favor.
Ele é maior esse vídeo, né? Você viu que a parte final entrou a número 5, né? Mas ele dá explicações totais sobre a evolução do câncer. Isso é coisa que tinha que ser colocado na escola para os meninos de hoje. Todo dia. Não esperar para a gente envelhecer para mostrar, não, doutor. A informação que tinha que ser levada todos os dias, exatamente, para a pessoa poder gravar. E a criança tem essa facilidade, ela grava e não esquece mais. Nunca mais. Nunca mais. É importante Você isso. acabou de dizer isso no fumar, né? Depois que ensinaram a ela que fumar é muito ruim, a maioria não está fumando. Cortou. Agora, só tem um dado nesse vídeo que eu chamaria atenção, não que eu discorde, não, é porque já foi digamos, a causa do câncer como causa genética. Sim. Hoje já não está mais. Por quê? Em 1982, quando do advento do projeto Genoma, da decodificação do nosso genoma, a grande esperança era justamente achar o agente que era corrigido, né? O gene que era corrigido, para poder acabar com o câncer. E se achassem, teria sido a salvação da lavoura, que teria exterminado com o câncer. E olha que nós temos gente que pesquisou isso, hein? Muito, mas caiu por terra porque os pesquisadores daquela época do projeto Genoma pesquisaram 150 portadores de câncer da tireoide, 150 pacientes. Não encontraram o mesmo gene em nenhum dos 150. Cada um tinha um gene diferente corrigido. Então a conclusão que chegou-se é que não é o gene que causa o câncer, é a doença que modifica o gene a posteriori. E aí a base genética do câncer foi pro saco, entendeu? Deixou de existir, por conta de não ser ele o causador, porque ficava muito fácil. Eu sei qual é o gene já está decodificado, eu vou lá, liquido a fatura. Por que o portador de câncer muitas vezes desenvolve um segundo câncer 5 anos depois, quando trata com quimioterapia ou com radioterapia? Porque, né, quase sempre isso acontece. Porque né? se fosse genético, teria sido resolvido quando o tratamento. E não foi, e volta a ter. Porque, na verdade, Celso, é a própria pessoa, nós desenvolvemos, dependendo do autor, dependendo da escola, entre 6 mil e 20 mil células cancerosas por dia. O seu organismo produz essa quantidade. Por sorte sua, você mesmo está eliminando de 6.001 a 20.001, porque você não tem câncer. Então, o organismo reage. O próprio organismo elimina. Entendi. O próprio organismo. Você tem uma imunidade tão alta que não permite que o câncer se instale em você. Porque você produzindo, é muito fácil escapulir uma célula daquelas e instalar em algum ponto fraco. E você não tem. E você não tendo é porque o organismo é suficientemente competente para eliminar esta célula cancerosa. Porque, na verdade, o que faz o câncer? É a falta de oxigênio para a célula consumir e produzir energia. Isso foi Otto Henrique Warburg, prêmio Nobel em 1905, repetiu depois o prêmio em 1931, 32, porque ele provou que a falta de oxigênio é causador do câncer. Primeiro provou que o oxigênio mata alimenta o câncer, né? Exato. E a falta de oxigênio. Por quê? Nós precisamos, Celso, através das nossas mitocôndrias, produzir calor. Você produz calor. Por que você, quando põe uma capa de plástico em cima do corpo, você sua? É verdade. Porque você produz calor, como não troca com o ar na atmosfera, você passa a suar, cria água. Muito bem. As nossas células, através das suas mitocôndrias, produzem 30 moléculas de energia por dia. Isso é fisiológico, isso é normal, isso é saudável. Ela tem esse comportamento porque ela respira, ela oxida. Nesse processo de oxidação, 30. Quando ela não tem comida suficiente para produzir essa quantidade, o que ela faz? Ela procura um outro processo chamado fermentação. É o famoso ciclo de Krebs.
E nesta fermentação, infelizmente, ela não tem capacidade, a mitocôndria não tem capacidade de produzir as 30, ela produz só 2. Ora, o que ela faz para continuar sobrevivendo? Ela se multiplica por 15, já fez o tumor. Ah, entendi. Quer dizer... Ela quer as 30, então eu me divido em 15... Ela precisa das 30. Eu pego 2 gramas, 2... Mas ela precisa das 30 para viver. Mas ela só produz 2. Ela fica com 10, 28, ela vai morrer. Para não morrer, ela replica. Como é que a gente oxigena isto? Com comida. Olha que coisa fantástica. Com comida boa. Com banha suína. Com óleo ômega 3, o óleo de peixe, o óleo de figo bacalhau. Com ômega 7, o de avestruz, que você já trouxe aqui, o Zé Francisco, para falar do óleo de avestruz, fantástico. Com o azeite de oliva maravilhoso. Tá? O verdadeiro, né? Verdadeiro, você viu? Encontraram um bocado de falso agora. Tal de fazer pesquisa em cima. Safadeza de empresário. Safadeza de empresa. Empresário que não tem. Mas tomara que eles se conscientizem, porque eles estão prejudicando a própria família. Eles têm filhos. E a pessoa tem que ser cuidadosa nesse ponto. Olha para os seus filhos, olha para os seus netos. Nós temos que defender essa geração que vai nos substituir. Frutas, essas coisas? Frutas à vontade, verduras à vontade, carnes à vontade, laticínios. Eu não sou contra nada, Celso. Se você não tem intolerância à lactose, tome leite. Apesar dos pesares, tome leite. Porque ainda é melhor se você não tiver problema com a lactose, não tiver intolerância ao leite. Claro. Eu não sou contra nada, porque existe uma neurose agora, por causa do glúten. Rapaz, a falta do glúten causa diabetes. O problema do glúten é o excesso dele. Mas ele não é ruim, não, porque existia glúten, a vida inteira existiu glúten. Mas agora virou neurose. O leite virou neurose, não, porque eu fui no médico e ele descobriu que eu sou intolerante à lactose. Não, todo ser humano, depois dos 12, 15 anos, para de produzir lactase. E aí você vai ter intolerância ao leite, porque a lactose precisa ser queimada. Ou ela vai te dar uma diarreia, vai dar um problema qualquer. Eu ouvi tanto esse negócio assim que você sabe que eu era um mamador profissional, entendeu? Eu comecei a ir na mamadeira e continuei bebendo leite o resto da vida, mais 2 dias. Mas aí, de repente, de tanto ouvir falar que o leite eu diminuí assim sensivelmente. Mas você pode usar do kefir, da coalhada, do iogurte. Sim, aí eu como queijo, eu sou um ratinho para queijo. Você já queimou a lactose aí. Com 3, 4 dias de fermentação do leite, e ele precisa muito mais do que isso para virar queijo, ele precisa muito mais do que isso para virar coalhada, você tem um produto excelente, um alimento excelente, e barato, rapaz. Agora, quando o queijo está lá meio amarelado, meio... né? Ele continua sendo tão bom quanto? Tão bom quanto... A mussarela, o prato, né? Eu não sou contra nada, eles falam do processamento, mas você tem os fermentos para isso, necessários para isso. O cidadão toma e come lactobacilos, que é o cultivo de alguns bacilos do leite, como alimento, como medicamento, para poder refazer flora. Por que não fazer isso através do queijo, através dos iogurtes, através do kefir? Kefir é fantástico, é um iogurte maravilhoso. Você faz em casa, entendeu? Eu distribuo na minha clínica a isca para quem quiser levar. Que eu tenho uma de 40 e poucos anos na minha companhia. É mesmo, amigo? Desde que eu me formei. Eu ganhei ela na USP. Aquela que vai virando um tipo de uma nata, não? Eu não sei. Não, ela fermenta como se fosse um iogurte. Ela torna o leite cremoso. E aí secou todo dia e bebe aquilo todo dia. E põe leite novo todo dia. No dia seguinte secou, toma o leite outra vez. Maravilhoso. Kefir é delicioso. E eu recomendo a todos os meus pacientes. Nós temos que voltar mesmo ao antigamente, né, mano velho? Nós temos a sabedoria dos nossos antepassados, né? Os italianos que vieram para cá, os portugueses, né? Os japoneses, que nós temos muito que aprender com eles também. A modernidade, Celso, tem um preço muito alto. Então você tem que ter muito cuidado com essa coisa do moderno, tá? Eu continuo com a minha alimentação que eu aprendi a comer na casa da minha avó. Banha suína. Eu não como gordura hidrogenada, eu como manteiga de leite da melhor qualidade, tá? Que é a nata do leite batido, sim, lavado. Eu não uso dos seriam adoçantes e refrigerantes, tá? Eu não uso de comida pronta, essa pré-fabricada, pré-cozida, que vem empacotadinha em saquinho. Aquilo é um crime contra a saúde pública. Veja você que um pacotinho dessas porcarias que tem por aí fritas, sim, acondicionadas, já foram fabricadas há sei lá quantos meses antes, tem, no mínimo, uma xícara de óleo refinado ali dentro, para fritar aquilo, para preparar aquilo. Ele já chupou aquele óleo na hora da fritura. Na hora, exatamente. E guardou ali oxidado e tudo mais. O peso daquele saquinho de 140 gramas tem no mínimo 40
de gordura vagabunda, de gordura porcaria, de gordura trans, tá? Pois bem, sem contar o sal em excesso, sem contar outros aditivos. Pois bem, se você tomar aquilo com um refrigerante, o refrigerante tem 10% de açúcar branco. Qualquer refrigerante tem 10% de açúcar branco. Refrigerante, lógico, natural, né? Porque tem os diet, light, essas porcarias aí, são piores ainda. Mas se você soma uma lata de 320, 350 ml, dá 30, 35 de açúcar. Com 30 de óleo vagabundos, né? De gordura trans, cara, entope qualquer artéria, qualquer veia, em qualquer coração do mundo. Não tem como você resistir a isso. E daí, dá-lhe os infartos do miocárdio, tá tendo garoto com infarto. 18, 19 anos, infarto fulminante. E geralmente é fulminante. Pode buscar a dieta dele, que é a dieta de shopping center. Refrigerantes e principalmente os cola, né? Comida porcaria, essa empacotada, que não tem tempo de preparar a sua comida. Então nós temos que corrigir, modificar isso tudo para chegar aos 72 anos com a nossa saúde. Porque eu tenho pena desse povo que come mal. Pena, sinceramente, eu tenho pena de ver. O pior é o seguinte, você come essas porcarias aí, ela não traz, não consegue te saciar, né? Essa 2 horas você está com fome outra vez. E se você usa adoçante com menos tempo do que isso, que ele induz você a comer mais. O adoçante engorda, Celso. O adoçante vendido aí, que eu não sei quem que inventou essa loucura, dizendo que o adoçante foi criado para o diabético ter sabor, ter paladar na comida, porque ele não pode com doce, não pode com açúcar. Mas jamais substituir o açúcar de uma dieta para fazer a pessoa emagrecer. Pelo contrário, ele faz cria engordar. uma bolha dentro do organismo, Todo adoçante induz o cidadão a aumentar sua fome. E ele vai comer mais e vai engordar mais. E vira um ciclo vicioso. Quanto mais ele come, mais adoçante ele come. O adoçante estimula a produção de insulina, a insulina cai na corrente sanguínea atrás do coisa e obriga a célula a comer mais. Então vira um negócio que não acaba nunca. Você passou pelos ômegas, né? Deixa eu só uma coisa que me chamou muita atenção aqui no seu livro. Este livro realmente, viu? Bote de novo para mim, Marco. A pessoa que usa o ômega 3, né? Ou algum outro tipo de ômega, que faz a quimioterapia ou radioterapia, o aproveitamento é 10, 20 vezes maior. Quase que 80% maior. O efeito da quimioterapia, da radioterapia, é melhor quando a pessoa consome o ômega 3. Ou os ômegas de modo geral, mas não é tomar um comprimido de ômega 3. Não, é fazer isso periodicamente, no mínimo 6 gramas dia, 1% do seu peso corporal. Certo. Por dia, para poder fazer a oxigenação da célula, porque é ele que permite a célula... Porque isso não vem de alimento, né, mano, velho? A não ser, talvez, o peixe de água fria. Sim. Que quase até esses também estão falsificando. Então, né? Tá vindo do Chile um peixe que eles dão lá coloral para ele ficar com a carne rosada, né? Mas ele não é não é o original. Não é o original. Essa aqui é a verdade. Até a sardinha. A sardinha é aquela que parece com o dedão aqui, ó, certo? Aí eles mandam umas dessa largura assim que não tem também, né? Então é complicado, mano, velho. Infelizmente, né? Nós estamos... Eu acho que eu tenho que voltar para a roça. Né? E eu sou apaixonado. Você não vai mais achar a roça que você deixou na infância, você não vai encontrar mais. Fica tranquilo. Lá também já mudou. Verdade. Já chegou tecnologia, já chegou o celular, já chegou o Zap, que é importante. Você sabe um trem que eu tava com vontade de comer outro dia? Né? Rapaz, eu como giló, mano, velho, amargo, mas eu como, né? E gostoso. Você lembra daquele giló redondinho? Sim. Que era o original? Sim. Não tem mais, mano, velho, não acha. Não acha, não. Né? O tomate que você comeu na infância, não acha mais. Também, acabou. O sabor é completamente diferente. diferente. Hoje você não tem mais, todo tomate é transgênico, todo milho é transgênico, a abobrinha é transgênica, a alface é transgênica. Então você está hoje refém de uma comida transgênica. E aí fica difícil para você ter uma alimentação saudável, uma alimentação sadia, compatível com a saúde plena. Mas assim mesmo é bom que se pesquise através das feiras livres. Aqui no Ceasa, sábado, tem lá a Feira do Produtor que você pode ir, que é fantástico. Então você tem ainda acesso a esse tipo de alimento muito bom. Aliás, o orgânico está voltando com peso, né? Com muito peso. Muito Agora, peso. Eu pergunto o seguinte, do orgânico. A semente dele, de onde veio? Se a semente for transgênica, já lascou. Então não é mais orgânico, verdade. É orgânico na forma de se cultivar, mas não é. Agora, por que o câncer vai aumentando escandalosamente?
É porque hoje nós estamos fazendo mais exames, nós estamos cuidando mais da saúde, ou é porque realmente aumentou escandalosamente por causa dessa nutrição? As duas são verdadeiras, Celso, as duas. Primeiro que o homem está se cuidando mais, o ser humano está se cuidando mais. Descobrindo até mais cedo a doença que o mataria no futuro. Exatamente, está preocupado com a saúde, está preocupado com os exercícios físicos. Você vê, hoje as academias estão lotadas. Esse exercício é bom, é benéfico. Certo. O cidadão tem que botar o corpo, né, para suar. Para funcionar, né? Para funcionar. Por outro lado, nós temos também, a medicina avançou tanto e a pesquisa avançou tanto que nós hoje temos melhores meios de detecção do câncer. Tranquilamente. Grande responsável por isso chama-se Richard Nixon e eu tenho que dar aqui o meu voto de cumprimento a ele. Porque ele investiu, em 1975, investiu muito na pesquisa do câncer. Em laboratórios, em exames, para tudo quanto aí. O mundo acompanhou. O Japão acompanhou, a França acompanhou, a Alemanha, todos acompanharam. Isso foi um boom no diagnóstico do câncer. Então, nós temos as duas como verdadeiras, duas premissas que você citou, como verdadeiras hoje para achar o câncer. Agora, principal agente causador de câncer? Comida. Comida errada. Mesa onde nós temos o vício de comer porcarias, chamadas junk foods, né? Não é comida estragada, não. É a comida mal elaborada. Com óleo, como eu falei, com gordura trans, enfim, com essas porcarias que já foram anunciadas aqui. A grande verdade é o seguinte, a gente fica de olho e a gente vê que está aumentando o número de cancerosos, mas geralmente você fala, mas na minha família não teve ainda, eu não conheço na vizinhança ninguém que tem. Mas olha, você pega, por exemplo, hoje o cidadão, até porque está mais preso dentro de casa do que o presidiário né, na cadeia, né? Você vive de televisão, não é, mano velho? Vive né? de televisão. Então você acompanha as novelas, acompanha os shows, acompanha, né, os humorísticos e tudo mais. Você já prestou atenção quantos dos nossos artistas já foram para o andar de cima, né, por causa do câncer? Bote aí alguns deles. Olha, não são todos, não. Isso aí é alguns nomes que a gente lembrou de tempo agora. Coloca alguns aí, por favor. Desses todos, por exemplo, eu me recordo bastante da Sandra Moreira, né? Ela se esvaziou, mano, velho. Ela foi minguando, né? O câncer sugou a Sandra. Foi. O câncer é catastrófico, mano, velho. O grande problema, Celso, é que o câncer não é uma doença só do indivíduo. Ele, além de arrebentar o indivíduo, porque é o tipo da coisa, ele é burro, né? Eu não gosto de tratar o câncer como doença, eu trato como distúrbio. Porque você desenvolve, você não adquire o câncer de uma pessoa e não transmite o câncer para outra pessoa. E é por isso que é difícil, porque cada um tem um comportamento. E ele vai mesmo. Agora, é o tipo da coisa, ele mata o hospedeiro, ele consome o hospedeiro a tal ponto que ele extermina o hospedeiro. Eu, há algum tempo, elucubrando, eu achava que seria, como o oxigênio está acabando na face da Terra, eu achava que o câncer seria uma forma de preparar o ser humano para viver uma outra condição de um planeta sem oxigênio. Hoje eu já tenho as minhas convicções de que não. Lamentavelmente não, porque ele é um autodestruidor completo. Né? Agora, se ele depende do oxigênio para ser combatido... E ele desmancha a família inteira. Ele desmancha pais, desmancha filhos, desmancha sogros. É uma coisa impressionante. Tem um caso aqui, eu não vou citar nomes, mas um grande amigo nosso ficou sabendo que a esposa
tinha adquirido um câncer de mama. E ele, apaixonado por ela, ele suicidou, porque ele não se via vivendo sem ela. Deixou esposa, viúva, com 3 filhos. Quer dizer, olha a forma com que mexe com não, é um verdadeiro terror quando você ouve que algum membro pavoroso. Da família... É pavoroso. Olha, quando te falam, por exemplo, que você vai fazer uma biópsia, né? Quem é que não treme nas bases até o dia que sai o resultado da biópsia, exatamente, mano, velho? Exatamente. Amigo, eu fico pra me matar, como você fez o amigo aí, pelo amor de Deus. O emocional é violento. Eu vou pedir mais um minutinho, nós vamos um breve intervalo, em seguidinha eu tenho uma colocação que eu não posso deixar de fazer. Porque quando a gente vê esses amigos, né, de meia idade, a maioridade, né, falecendo, você ainda, como diz o outro, fala, bem, tá chegando a hora. Bem, nós continuamos aqui no nosso Diário Brasil, estou com o Dr. Francisco Humberto de Freitas Azevedo. Nutrologia, essencial contra o câncer, uma doença metabólica. O que é metabólica, doutor? É aquilo que você processa, que o seu organismo processa fisiologicamente, normalmente. O seu metabolismo, você tem ele 24 horas sem parar. Entendi. Então, é aquilo que você come, você ingere, que você absorve ou elimina. Isso é metabolismo. Comeu bem, tá tudo bem. Comeu certo, digamos assim. Melhor do que comer bem. Comer bem e às vezes o cara pensa em comer fartamente. É quantidade, né? não. É verdade, é quantidade. Certo, né? Seria o mais... Eu tenho um primo que fala, poxa, devia ser camelo, ter 7 estômagos, né? Porque come feito um... Ia falar burro velho. Mas, ô Celso, né? Comer é bom demais. É verdade. Não tem nada mais prazeroso do que comida. Tá. A ponto das pessoas que hoje nós estamos com a população, quase que a metade dela já de obesos, por conta do excesso de comida. Só que estão comendo comida ruim. Ficou uma indagação antes do intervalo, né? Por que as crianças? Bote aí, nós vamos conversando em cima. Não precisa deixar, né, microfone fechado, não. Eu e o Dr. Francisco vamos falando um pouquinho, até porque só tem 5 minutos e você tem que falar sobre aquelas 3 bases, né? Da saúde aí que você me falou ainda há pouco aqui. Coloca aí as imagens das crianças. Agora, o que acho importante, mesmo com uma doença cruel como essa, você vai ver a maioria está sorrindo, doutor. Perfeitamente. Esse trabalho é maravilhoso. Né? Você leva a alegria para a criança que está num ambiente fechado, quase que claustrofóbico, convivendo só com médicos e enfermeiras. E aí, olha a felicidade dessa criança, o sorriso dela. Né? Isso adianta em 50%. Agora, por que a criança, hein? Ela não comeu tanto igual nós mais velhinhos, né? É cruel, mas a ciência não sabe informar, Celso, infelizmente não sabe informar. Lamentavelmente a ciência não vai dar conta de informar. Porque é um ser humano que não cometeu nada de errado na vida ainda. Se ele comeu mal foi por conta do pai e da mãe. Não é que deram a ele comida ruim. Mas... Tá bem. O tripé da cura, já começa a falar sobre ele. Pode tirar essas imagens, né? Pode tirar, não tem problema não. Nós temos que ter, com certeza, o sono como alimento, 8 horas por dia. Você tem, obrigatoriamente, de ter. Precisa ser vazado 8 horas, ou você pode dormir... Quanto mais junto, melhor. Tá? Você tem que ter o alimento compatível e agora já está provado. Nós temos que ter a cura pela espiritualidade. Nós não temos, pela fé, nós não temos como fugir disso. Taubaté, a Universidade de Taubaté já instaurou agora uma cadeira obrigatória na grade curricular do médico, uma cadeira onde tem medicina e espiritualidade. Estão mandando a religiosidade para fora das escolas, dos nossos meninos, né? Meninos do tamanho desses que nós mostramos aí com câncer, né? Tirando, né? Fechando escola e tudo mais, porque fazia o Pai Nosso na abertura de uma escola aqui na Asa Norte, criar o maior auê do mundo. E isso cura, isso ajuda numa cura. Não, 50% de qualquer cura é a sua fé. É a sua vontade de vencer aquele mal. É 50%. O resto vem como remédio, vem como comida, vem como hábitos diferentes, você tem que mudar paradigmas. Mas a sua fé é fundamental para qualquer cura. Ou não haverá cura. Essa é que é a palavra. Eu não gosto de usar essa palavra, os meus pacientes. Sim. Eu prefiro falar que vou recuperá-los ou vou ajudá-los a se recuperar, que é o termo certo, que é o seu organismo que reage. É porque se você não quiser se recuperar, não tem quem convença, né? A pessoa se entrega e acabou. Verdade. Não tem remédio, não tem ninguém que possa fazer diferente.
Aliás... Eu gosto de dizer às vezes, e falo isso até na parentela, né? Que o pior doente é aquele que faz questão de mostrar que está doente, mano, velho. E tem uma frase célebre, né? Se não me engano, acreditada a Jesus, não é? Faça da sua parte, porque eu farei da minha. Então, a sua parte é essa fé que você tem. Essa espiritualidade, essa religiosidade, que tem que continuar, porque nós não vamos viver sem ela. Isso que os muçulmanos estão querendo está errado. Eles não admitem que outros possam ter a mesma fé, ou melhor que eles. E isso precisa ser explicado para todos, ou até exterminado. É brincadeira, né, mano, velho? Nós temos muito que aprender, né? E o pior de tudo, sabe, senhor, é o melhor de tudo, né? Cada vez que eu converso contigo, você fica me devendo um bocado, mano, velho. Nós não entramos em... Olha, né, da primeira vez que você esteve aqui, eu mostrei, esse papel daquele tempo, ó. Nós deixamos de falar sobre esses assuntos. Hoje eu vou marcar alguns que nós falamos aqui, eu acho que eu não cobri 30%, né? Estou à sua disposição, Celso. A alegria muito importante. E o prazer de conversar com você, ao ar, ao vivo, né? Que você tem uma penetração muito grande. Verdade. Eu te falei no começo do programa, você não sabe o seu alcance. Mas eu já recebi, inclusive, pessoas que me telefonaram do Amapá por causa do seu programa. Oh, maravilha. Rondônia, por causa do seu programa. Bom. E colocou os dados aí do Dr. Francisco, né? 33610790 é o telefone fixo, com 61 que é o nosso DDD, né? E você pode buscá-lo também, né? Instituto medicinabiológica.com.br, né? Aí você vai saber, esse livro acha na Saraiva, parece? Tem que ser por encomenda. Lamentavelmente, existe um esquema aí de venda que eu não quis entrar. Eu não conheço, isso aí é triste, mas é verdadeiro. A divulgação é cruel. Tá bem, bom revê-lo. Eu que agradeço a oportunidade, que você continue essa pessoa vibrante, inteligente, podendo transmitir a todos que têm a oportunidade de te ver e te ouvir nos seus programas essa maravilha que você pode oferecer. Tá bem, venha sempre. Eu estive com a sua esposa outro dia aqui, deu um belíssimo programa também, né? Eu vi. Que coisa boa. Também ela me deu já alguns retornos que ela teve também, né? De participar do programa aqui. Vamos combinar uma vinda dos dois juntos? Rapaz, aí você tá tem... bem? Ela fala muito, eu não vou falar nada. É mesmo, é? Ela consegue falar mais do que você? Meu Deus do céu. Não, a gente divide. Ela é professora, eu não sou. Tá bem, então. Bom revê-lo, doutor Chico. Felicidade. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado. Bom estar sempre com você, viu? E sempre que a gente puder, a gente traz assuntos como esse. Mesmo que às vezes machuque alguém, te leve à lembrança daquela pessoa querida que faleceu e tudo mais. Quem enfrenta um câncer como uma criança que nós mostramos aí, meu Deus do céu. Mas você ouviu o principal disso tudo. 50% da cura está única e exclusivamente na sua fé. Muito bem. Lá em cima. Agarra nela. E vamos em frente. Grande abraço. Muito bem.